Boa noite, irmãos. A gente vai estar fazendo a leitura do livro de comentário do irmão MacTosh, Os Sacrifícios pela Culpa. A transgressão contra Deus por ignorância. Estes versículos contêm a doutrina da expiação da culpa, da qual havia duas classes distintas, isto é, transgressões contra Deus e transgressões contra o homem. Quando alguma pessoa cometer uma transgressão e pecar por ignorância nas coisas sagradas do Senhor, então trará ao Senhor por expiação um carneiro sem mancha do rebanho, conforme a tua expiação, conforme a tua estimação em ciclos de prata, segundo o ciclo do santuário, para expiação da culpa. Temos aqui um caso em que foi cometida uma falta positiva nas coisas santas pertencentes ao Senhor. E, embora isto fosse feito por ignorância, não podia, contudo, passar em silêncio. Deus pode perdoar toda espécie de pecado, mas não pode deixar passar um simples jota ou tio. A sua graça é perfeita e pode perdoar tudo. A sua santidade é perfeita e, portanto, não pode deixar passar nada. A sua santidade é perfeita e, portanto, não pode deixar passar nada. Não pode sancionar a iniquidade, mas pode apagar. Isso também segundo a perfeição da sua graça e de acordo com as exigências justas da sua santidade. Um erro muito grave É um erro muito grave supor que, contanto que um homem siga os ditames da sua consciência, tem razão em tudo e está seguro. A paz que repousa sobre um tal fundamento será eternamente destruída quando a luz do tribunal de Cristo brilhar sobre a consciência. Deus nunca poderia baixar os seus direitos a um tal nível. As balanças do santuário são afinadas por uma escala muito diferente daquela que pode proporcionar a consciência mais sensível. Já tivemos ocasião de insistir sobre esse ponto nos comentários sobre expiação do pecado, mas nunca é demais insistir sobre esse ponto. Duas coisas principais se acham envolvidas nela. A primeira é uma justa percepção do que é realmente a santidade de Deus. A segunda é a compreensão clara do fundamento da paz do crente na presença divina. Se algum irmão tiver algum comentário, pode estar me interrompendo para fazer algum comentário sobre o texto. É o seguinte, então. Quer se trate do meu estado ou da minha conduta, da minha natureza ou dos meus atos. Só Deus pode ser o juiz daquilo que lhe convém e daquilo que lhe é próprio, da sua santa presença. A ignorância humana pode apresentar uma alegação quando se trata dos requisitos divinos. Não permita Deus. Não permita Deus. Cometeu-se. Eu vou ler isso aqui novamente porque vamos no início. Quer se trate do meu estado ou da minha conduta, da minha natureza ou dos meus atos, só Deus pode ser o juiz daquilo que lhe convém e daquilo que lhe é próprio da sua santa presença. A ignorância humana pode apresentar uma alegação quando se trata dos requisitos divinos? Não permita Deus.
cometeu-se uma transgressão nas coisas sagradas do Senhor, sem que a consciência do homem haja conhecimento disso. E então, nada mais a fazer? Os requisitos de Deus podem ser arrumados tão facilmente? De certo que não. Isso seria subversivo de tudo que diz respeito ao parentesco divino. Os justos são convidados a dar graça em memória da santidade de Deus. Como podem eles fazer isso? Porque a sua paz foi conseguida sobre o fundamento pleno da justificação e do estabelecimento perfeito dessa santidade. Por isso, quanto mais elevado for o seu sentimento do que é santidade, tanto mais profunda e segura deve ser a sua paz. Eis que uma verdade das mais preciosas, eis uma verdade das mais preciosas. O homem não regenerado nunca poderá regozijar-se com santidade divina. Seu intento será sempre rebaixar essa santidade, se não pode ignorá-la completamente. Um tal homem, um tal homem consolar-se-á com o pensamento de que Deus é bom, de que Deus é misericordioso e de que Deus é clemente, mas nunca se regozijará com o pensamento de que Deus é santo. Os seus pensamentos a respeito da bondade de Deus, da sua graça e misericórdia são profanos. Faria de boa vontade desses atributos benditos uma desculpa para continuar no pecado. Pelo contrário, o homem regenerado exulta com a santidade de Deus. Vê sua plena expressão na cruz do Senhor Jesus Cristo. Essa santidade é a mesma que lançou o fundamento da sua paz. E não somente isso, ele e não somente isso, ele próprio foi feito participante e deleita-se nela, aborrecendo o pecado com verdadeiro ódio. Os instintos da natureza divina repugnam-se e aspira à santidade. Seria impossível gozar de verdadeira paz e liberdade de coração se não soubéssemos que todos os requisitos ligados com as coisas sagradas do Senhor foram perfeitamente cumpridos pelo divino sacrifício da culpa do pecado. É interessante aqui, irmãos, que o autor do texto, ele comenta sobre a gente poder, o homem não que não está andando no caminho do Senhor, ele tem um pensamento de que, olha, Deus é bom, Deus perdoa, só que ele se separa do pensamento de que Deus é santo, porque nós somos convidados a sermos imitadores de Deus. Então, quando eu fico muito nesse pensamento de que eu posso fazer o que eu quiser e que no final o Senhor é bom, o Senhor perdoa, todas essas coisas são verdades, mas a gente não pode esconder o sol com a peneira, não é? A gente não pode deixar de dar a devida atenção a um atributo inerente à pessoa do Senhor, a uma coisa que ele não abre mão, que é a sua santidade. Então, quando a gente deixa de olhar que Deus é santo em relação ao pecado, a tudo que o mundo oferece, a gente pode acabar entrando em até mesmo libertinagem em tudo, fazendo o que a gente quer, porque no final a gente sabe que
Deus perdoa. Isso lembra até o texto em que fala que pecaremos para que a graça seja mais abundante. Se algum irmão me lembrar onde está, ou lembrar, é Romanos 6. isso, irmão. Romanos 6. Aqui, ó. Que diremos, pois? Permaneceremos num pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Estamos mortos para o pecado, como viveremos nele ainda? Ou não sabeis que todos quanto fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo de morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória, assim andemos nós também em, em, novi, em novidade de vida. Então, a gente vê que nós fomos, quando ele sobe ali, né? Ou não sabeis que todos, quando fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte. Então, nós recebemos, bom, nós fomos batizados no Senhor em morte. Isso nos mostra que para o mundo nós estamos mortos. É como se todos os dias acordássemos juntamente com um cadáver, que somos nós mesmos. E quando a gente começa a praticar os hábitos antigos que nós praticávamos, começamos a. É algo estranho, é algo que não traz satisfação nenhuma. Porque, por um lado, você vai estar dividido pela sua consciência da parte de Deus, que vai estar mostrando que aquilo ali não tem edificação alguma, e pelo outro, você não vai ter nenhuma satisfação na carne, porque você está morto. Então, o homem, quando ele é um cristão genuíno, é um cristão verdadeiro, nascido de novo, quando ele está envolto nas obras do mundo, ele acaba sendo a criatura mais infeliz da terra, porque ele não tem paz para com o Senhor, ele não tem paz para com a santidade do Senhor, e ele também não tem deleite nas coisas do mundo, pois ele é um morto nas coisas do mundo. É como se alguém, um estrangeiro, fosse para outro país e começasse a discutir a cultura local, os governantes, mas ele não pertence mais àquilo ali. Então, todo cristão que ele sai da sua esfera divina, ele sai da esfera de partilhar das coisas de Cristo, de ter comunhão com os irmãos, de meditar na palavra do Senhor, para ir para outros cantos. Eu vou dar exemplos como política, começa a discutir sobre tal candidato, começa a falar mal sobre tal governante, começa a falar mal do seu patrão, etc. Toda vez que ele vai para essas coisas carnais, ele se torna a pessoa mais infeliz do mundo. E ele não agrada ao Senhor, ele não tem paz para com Cristo, e ele também sempre vai se sentir um estranho, porque o mundo vai tratá-lo como estranho. E muitas vezes o Senhor pode usar até do próprio mundo para corrigir esse cristão. Então a gente sempre tem que tomar cuidado para que a gente não caia muito no pensamento de libertinagem e para que a gente sempre lembre-se que Deus é bom, Deus perdoa, todas as coisas são verdade, mas o Senhor também é santo. E isso não pode ser ignorado. Algum irmão tem mais algum comentário?
Eu quero ressaltar a parte quando se trata do pecado da ignorância, porque essa parte desse assunto deixa claro o quão importante é a gente conhecer a mente de Deus em todas as coisas, né? Principalmente sobre essa percepção do pecado. Porque no Antigo Testamento já se tem, né, o sacrifício para o pecado da ignorância, porque aí os judeus já naquela época já entendiam que para Deus existe a transgressão, embora a própria pessoa que cometeu aquela falha, ela não entenda, mas o pecado não deixou de ser cometido. Então, isso mostra que como que a gente tem que ver todos os assuntos, aprender de acordo com a mente de Deus. Porque Deus sendo, né, a divindade, a personalidade ali que tem todas as coisas definidas, inclusive do que compete à moralidade, do que é certo e do que é errado, é uma coisa bem definida para ele. O que acontece é que para nós, seres humanos, houve durante o tempo da humanidade uma luz que foi ficando mais intensa para que o ser humano descobrisse a gravidade que é o pecado para com Deus, que é a fonte original para essa definição. Por exemplo, no Antigo Testamento, aí do que a gente está vendo, né, sobre a lei mosaica e sobre esses sacrifícios, os judeus tiveram uma revelação moral de Deus maior do que antes, quando não teve essa lei mosaica. Porque até então as pessoas falavam de Deus e poderiam trazer, né, uma certa moralidade de como Deus é, mas não tinha uma lista como se teve, por exemplo, nos Dez Mandamentos. Então aquilo ali foi uma revelação divina de Deus para os homens, né, em um certo nível, para que eles começassem a saber da fonte original, que é Deus, o que é considerado pecado ou não. E é aí que o ser humano já tomou um susto, porque ao começar com os Dez Mandamentos e todos aqueles preceitos, eles perceberam que o quanto que eles falham contra Deus. É por isso que tem, né, o versículo que diz que se todos cumprissem cada mandamento ali, cada ponto da lei, eles viveriam na terra. Por isso que morreu todo mundo. O único homem que poderia viver aqui na terra e não ia envelhecer, não ia ter nada com ele, era a pessoa do Senhor Jesus Cristo, porque ele é a personificação da perfeição, da pessoa que é justa 100%. Só que com a lei, lá no Antigo Testamento, o ser humano já percebeu que ele não consegue. E aí a gente teve uma luz totalmente completa da percepção da gravidade do pecado para Deus, foi quando o Senhor Jesus veio aqui, né? E por meio da sua graça, não por lei, foi que a gente percebeu de uma maneira bem mais clara o que é o pecado para com Deus. Apareceu um aviso aqui, irmãos. Os irmãos estão me ouvindo? Sim. Ah, tá. Estou vendo. Ok. É que apareceu um aviso aqui no Meet que eu fui impedido de fazer uma atividade, mas vamos lá. Então é isso. Então só para reforçar aqui a linha do raciocínio. No Antigo Testamento, as pessoas já descobriram, de um certo modo, o que é que para Deus é certo e errado. E isso já abalou ali todo o sistema, né? O ser humano ali já percebeu o quanto que eles falham contra Deus. E aí, quando veio o Senhor Jesus Cristo, né, no Novo Testamento, o Senhor Jesus Cristo, por meio da sua graça, né, por meio da sua ali, servidão para com o Pai, ele foi a imagem exata, tanto de Deus, né, sendo ele uma pessoa da Trindade, mas ele também escancarou o quanto que o ser humano precisa, na verdade, o quanto que o pecado ele precisa ser julgado por Deus e o quanto que isso é grave. Então, Deus, por meio, o Pai,
por meio do Senhor Jesus Cristo, foi um instrumento para mostrar para nós a maneira completa da perspectiva de Deus para com o pecado. Então, por que tem esse assunto do pecado para a ignorância? É justamente para a gente perceber que, embora a minha consciência das coisas que eu estou aprendendo, ou caso eu não sei de nada das coisas de Deus, eu posso cometer uma coisa, mas na minha perspectiva, eu estou certo. Porque ser humano no pecado, ele desviou totalmente do seu pensamento de Deus, como diz lá em Romanos 1, né? Aos poucos, o ser humano foi se afastando de Deus. Sabe da existência dele, mas começou a deixar Deus de lado, começou a seguir outros pensamentos. E aí isso a gente vai percebendo lá no início de Gênesis, quando está passando as gerações, principalmente a de Caim, o quanto que a coisa foi desandando, ao ponto, inclusive, como fala em Romanos 1, quando fala que o ser humano, então, começou a deixar de adorar a Deus para adorar outro ser humano. Depois, abaixou mais o nível, começou agora a adorar animais, que a gente pode lembrar a exemplo da religião do Egito Antigo, que tem Êxodo, por exemplo, quando eles acreditavam em muitos deuses, que eram a personificação de animal. Então a coisa foi se degradando moralmente ao ponto do pessoal deixar Deus de lado e seus pensamentos. Só que, embora essas pessoas não buscassem a Deus, mesmo, né, de alguma maneira, Deus trazendo luz de sua existência, porque Deus dá uma luz para todos, embora essa luz ela pode ser variada, né? Em Romanos, de Romanos 1 a Romanos 3, é uma passagem que mostra como Deus se apresenta para todo mundo, e por isso que todo mundo é responsável diante de Deus. Há pessoas que não conhecem o Senhor Jesus Cristo, em certos países, por exemplo, que o Evangelho da Graça não chegou lá. Só que Deus vai tratar com essas pessoas, podem tratar, por exemplo, mostrando a criação do mundo, mostrando que há um Criador. Essa pessoa possivelmente não vai saber o nome desse Deus, não vai conhecer o nome de Jeová, não vai conhecer o nome do Senhor Jesus Cristo, muito menos do Evangelho da Graça, da obra na cruz, mas ele vai ter a luz de Deus sobre a criação. Então Deus está dando uma luz para ele, mas em sua responsabilidade ele não crê. Mas isso significa que as coisas erradas que essa pessoa faz por não ter conhecimento de Deus, Deus vai fazer de conta que ele não está fazendo maldade? É isso que o texto quer trazer. Para a mente de Deus, que é justo, que é 100% santo, se ele vê que um ser humano cometeu algo imoral ali, ele vai... tem até um termo para isso, né? Passar pano. É muito usado esse termo nas redes sociais, que é naquele sentido de eu vi o erro, mas fingi que não vi. Será que Deus, que é 100% santo, ele vai ter esse tipo de atitude? Não vai. Aquele ser humano ali, que não sabia formalmente dos preceitos de Deus, ele é um pecador diante de Deus porque ele cometeu aquela falha e Deus precisa julgar. Então é um pecado da ignorância. E eu vou trazer um exemplo, irmãos, do apóstolo Paulo, que aí a gente pode ver essa passagem, Mundal, lá em 1 Timóteo, capítulo 1, verso 15. Diz assim: esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, do qual eu sou o principal. Aqui, o apóstolo Paulo, ele está se colocando, né, como o principal pecador que foi salvo por Deus por causa do seu histórico, né? A gente sabe que antes dele trocar o seu nome Paulo, né, Saulo, ele foi praticamente o matador de cristãos. Olha que gravidade. Ele matava os cristãos. Só que eu quero mostrar para os irmãos é ainda aí do capítulo 1, só que é mais para cima, é versículo 12 e 13. Versículo 12 e 13, desse capítulo aí. Ó, e dou graças ao que me tem confortado, a Cristo Jesus, Senhor nosso,
porque me teve por fiel, pondo-me no ministério, a mim, que dantes fui blasfemo e perseguidor e opressor, mas alcancei misericórdia, porque eu fiz ignorantemente na incredulidade. Olha aí o termo ignorância aí, ó. Ignorantemente, o apóstolo Paulo, ele classifica o que ele praticou contra Deus no seu passado, ele classifica como ignorância, que é justamente isso. Eu estava cometendo algo contra Deus, só que eu não sabia disso. Porque na minha consciência, estava tudo beleza, estava tudo calmo, não estava acontecendo nada de errado. Só que aí o que é que o apóstolo Paulo, mesmo ele achando que ele estava fazendo aquelas coisas e que Deus estava agradando dele, porque ele era um judeu, ele foi ensinado de uma maneira ali, por meio da lei, e aí ele vê um grupo de pessoas que estão se rebelando contra a lei, que estão se rebelando contra Deus, porque de um Messias que não foi o verdadeiro. No caso, os judeus incrédulos acreditam, né, trazendo esses argumentos, geralmente. E o apóstolo Paulo, ele acreditando nessas coisas, que estava um grupo novo de pessoas que estavam contra a lei de Deus, então ele precisava agir. Então o que é que ele fazia? Perseguia. Só que ele estava perseguindo aqueles cristãos com uma boa consciência. Por que boa consciência? Porque ele achava que ele estava fazendo um favor para Deus ali. Ele não fazia na sua consciência de que estava sendo mal contra Deus, porque ele estava buscando ser obediente. Ora, ele era um homem inteligente da lei. Ele era um homem leitor, né? Ele tinha base teórica dos preceitos de Deus do Antigo Testamento e tal. Só que aí ele confessa que ele estava agindo na ignorância. Isso mostra até para nós de como a inteligência do homem, a sabedoria humana, nada tem a ver com a sabedoria de Deus. Porque quando ele foi entender, após a sua conversão, de que ele estava indo contra Deus, mas de uma maneira, mesmo sendo ignorante, ele estava sim indo contra Deus, aí já entra a sabedoria de Deus e a sabedoria humana foi deixada de lado. Aí ele compreendeu. Porque o que é que ele fala aí que ele fez na ignorância? Ele cita 3 coisas, né? Blasfemo, perseguidor e opressor. Ele praticava principalmente essas 3 coisas aí quando ele perseguia a igreja. Ao ponto de, como a gente já sabe lá em Atos, de Cristo se revelar para ele e falar: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele não fala, porque você está perseguindo a igreja. Ele não cita em terceira pessoa, ele se coloca em primeira pessoa. Porque nós sabemos, inclusive revelado por meio do apóstolo Paulo como instrumento de Deus, de que a igreja de Deus é o corpo dele, né? É um. Então é o Cristo, que é a união de Cristo com a igreja, um só. Então, Saulo, na ignorância, estava atacando o próprio corpo de Cristo. Enquanto ele achava que estava fazendo bem para Deus, ele estava atacando a Deus. Mas por que, irmãos? Eu estou citando esse caso aqui de Paulo como exemplo. É para mostrar justamente de como existe sim o pecado da ignorância e que Deus, ele é a pessoa que tem total poder de julgar e de, na mente dele, dizer o que é certo e o que é errado. Eu trago também esse exemplo quando a gente está aprendendo sobre a doutrina. É uma coisa que a gente tem que deixar bem claro. Eu acho... Eu vou trazer um exemplo aqui. Sobre a questão do véu. Eu não sei por que a mulher tem que usar. Sinceramente, a gente não está mais nessa época. Peraí. Qual é a perspectiva de Deus sobre isso? Aí que a pessoa cala a boca, né? Porque até o momento a gente está falando sobre a nossa consciência, sobre o que a gente acha melhor. Mas o que nós cristãos, né, nós que fomos salvos, redimidos pela graça de Deus, temos que fazer? Nós temos que buscar o pensamento de Deus sobre tal assunto. Só que aí o que pode acontecer? Pode acontecer de mesmo eu sabendo o pensamento de Deus, eu não tenho uma compreensão. Eu não entendi, mesmo sabendo o que Deus quer, ou que Deus pensa de algo, eu ainda não consigo compreender. Mas eu, como uma pessoa que busca obedecer, o que eu tenho que fazer? Obedecer. Mesmo que eu não compreenda, eu vou obedecer o que Deus está dizendo, porque algum dia, com fé em Deus, eu vou compreender. Agora, mesmo que eu não compreender, eu vou obedecer, porque eu estou vivendo por fé.
E eu tenho que ter fé de que as coisas que Deus está dizendo é verdade. Porque, irmãos, qual é a outra base para a gente aprender das coisas de Deus se não for dele mesmo, por meio da sua palavra? Não tem outra fonte. Se falar qualquer outra fonte, eu, Dal, Wesley, Fernando, vai ter bagunça. As nossas perspectivas, além de serem estercas, como diz a própria palavra, né? Não prestam para nada. As nossas opiniões, nossas análises, não prestam para nada. O que deve prestar para a gente é a perspectiva de Deus sobre as coisas. Então, que a gente possa prestar atenção nisso e que esse assunto do pecado da ignorância, a gente possa pegar para a gente também no sentido da gente ficar atento. Ficar atento, porque a gente tem que conhecer cada vez mais a mente de Deus para a gente ter conhecimento, para a gente não andar ignorante. Porque quanto mais a gente conhece a santidade de Deus, né, além da gente ficar mais alegre, porque a gente vai entender que foi por essa santidade que Cristo fez sua obra perfeita na cruz. E que foi por essa santidade, de um nível tão elevado que a gente não tem noção, foi que Cristo conseguiu completar sua obra e assim poder nos salvar. Então, a gente não tem que ficar com medo e nem ansioso, como o próprio texto fala, né? Quanto mais a gente conhecer a santidade de Deus, não é para a gente ficar nervoso, porque a gente sabe que essa mesma santidade também foi de muito amor. Então, é com a santidade de Deus que Deus julga o mal. Mas é com o amor de Deus que ele nos salva. E foi com a sua santidade, com a sua justiça e com o seu amor, unindo essas duas coisas, que ele fez a obra, né? É a obra de Cristo na cruz, que nos garantiu a salvação. Então é dessa forma, irmãos, que a gente tem que entender, compreender a mente de Deus e assim se alegrar mais. Porque aí a gente se fortalece mais no amor de Deus e na sua justiça, e sabendo que a justiça hoje está em Cristo Jesus, uma justiça que foi cumprida já, não precisa cumprir mais nada que envolve essa justiça, o que falta é no sentido de ações que precisam ser feitas, né, como a sua volta, o milênio, né, que vai acontecer, mas no sentido de realização para cumprir a nossa salvação, já foi cumprida. Então, quanto mais a gente conhece, quanto mais a gente vai exercitando a leitura na palavra, para a gente aprender mais coisas e diminuir, nesse sentido, né, o nível de ignorância da palavra, que é, no caso, ignorância de não saber, a gente fica maduro. Que aí entra um outro assunto, né, que a palavra traz sobre o homem maduro. É o homem que compreende a mente de Deus e que assim sabe, né, como agir, como viver, como Deus quer que a gente viva, como Deus quer que nós vivamos para Ele, né, de uma maneira geral. Enfim, a gente fica preparado, né, um soldado que milita de maneira correta, como diz lá em 2 Timóteo, capítulo 2. É isso, irmãos. Tem uma coisa importante aí que o irmão Michel trouxe, que é essa questão da consciência. A gente vê Paulo falando aí da boa consciência, né, que ele tinha na época em que ele, vamos dizer assim, perseguia os cristãos. E na palavra de Deus fala que o cristão não deve ter simplesmente uma boa consciência, né? Mas essa boa consciência tem que ser antes uma consciência purificada, uma consciência pura. E o que é que faz isso? Porque a gente sabe que nós estamos ainda na carne, somos pecadores, e muitas vezes a gente vai ser enganado pela nossa consciência, porque a consciência pode estar batendo, vamos dizer assim, né? Concordando com o desejo nosso da nossa carne, e aí a gente acha, não, eu estou na minha consciência boa porque está satisfazendo o nosso desejo carnal. E aí a gente fala, estou numa boa consciência, né? E aí até o mundo ensina isso, né? O homem fala assim para o homem, não, siga a sua consciência. Então, se a consciência não, vamos dizer assim,
não for contrária àquele desejo, né, carnal, vamos dizer assim, então não é uma boa consciência. É assim que eles entendem. E aí, como o irmão Michel mesmo está falando, né, se a gente for seguir por isso aí, que é seguir o nosso coração, a nossa consciência, sem ela ser purificada, né, a gente muitas vezes vai vai ter o mesmo problema que o apóstolo Paulo teve, né, que ele, uma boa consciência, mas estava cometendo um erro, né, um pecado ali, gravíssimo, de estar perseguindo os cristãos. E assim nós também, né, se a gente for seguir somente a nossa boa consciência, achando que está tudo certo, né, também vamos cometer a mesma coisa que está sendo o assunto que está sendo trazido aí, o pecado por ignorância, né? A gente está na nossa ignorância por acharmos que temos uma boa consciência com relação àquilo, estamos cometendo pecado. E como o meu irmão Michel comentou, e aí o que eu quero trazer, né, é exatamente isso. A nossa consciência tem que estar sendo purificada, né? Porque temos o pecado aqui. O que é que purifica a nossa consciência? Tem lá isso em Hebreus 9, verso 14. Fala lá assim, ó. O que é que vai purificar a nossa consciência? Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará vossas consciências das obras mortas para servirdes ao Deus vivo. Né? E ele está falando de que aí? Que antigamente, se a gente ler o versículo anterior, né? Anterior aí, o 13, fala assim, porque se o sangue dos touros e bodes e a cinza de uma novilha espazida sobre os imundos os santifica quanto à purificação da carne. Então, voltando lá em Levíticos, o homem que pegasse por ignorância, ele teria que levar, né, o bode lá, o sacrifício para poder ser feito, para poder purificar ele ali daquele pecado por ignorância e tudo mais, né? E é como está sendo falado aí o assunto, né? Deus não, vamos dizer assim, mesmo tendo pecado por ignorância, sem saber que aquilo era pecado, não quer dizer que Deus vai dizer assim, não, então não tá, vamos deixar para lá, porque, você não sabia, beleza, tudo bem, não tem problema não, não. Né? Na ignorância, ainda que na ignorância ainda é pecado, e é uma afronta contra Deus e contra a santidade de Deus. E aí eles teriam que levar esse sangue, derramar esse sangue aí de touro, de bode, seja qual for o sacrifício que eles fossem levar ali, né? Era de acordo com a posse de cada um também, né? Por isso que fala de touros, de bodes. E aí, isso aí purificava ele daquele pecado. Mas, né? Era um sangue de touro, de bode. O que é que, né? Qual era o efeito dele ali? Era um efeito ali transitório, vamos dizer assim. Né? Mas aí nós temos hoje o sangue do próprio Senhor Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que foi derramado na cruz. E esse, né, a gente tendo essa fé e essa crença, e crer nesse sangue que foi derramado, né, dessa pessoa do Senhor Jesus Cristo, que esse sangue nos purifica de todo pecado, a gente também vai poder ter nossa consciência purificada, né, e assim a gente vai poder servir a Deus, né, uma boa consciência. Mas antes ela tem que ser purificada. Purificada pelo quê? Né, pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, a gente crendo nele, tendo a fé, sendo salvo, e, né, pela palavra de Deus, que vai nos dizer o que é pecado e o que não é. Né? A gente pode, como o irmão Michel falou, ele pode estar achando que aquilo que ele está fazendo não é pecado, porque, né? E muitas vezes quando a gente pensa isso, é quando aquilo que ele está fazendo está satisfazendo a nossa carne. Né? Está sendo bom para nós. Né? E aí a gente inventa um monte de desculpa, né? Uma desculpa para lá, uma desculpa para cá, e aí a nossa consciência está boa. Né? Porque está satisfazendo, mas essa consciência não pode ser simplesmente boa, tem que ser purificada. E aí a gente sabe o que nos purifica, o sangue do Senhor Jesus Cristo, e o que nos lava também, a lavagem também, a água, nos fala também de uma limpeza, de uma purificação, né? É a palavra de Deus.
Então, é a palavra de Deus que vai, vamos dizer assim, bater o martelo para a nossa consciência, para dizer o que é realmente, se aquilo ali é bom ou ruim, mesmo que nossa consciência esteja dizendo que é bom, se a palavra de Deus diz que é mal, e pronto. Não importa o que nossa consciência esteja achando. Então, a nossa consciência tem que ser purificada, né? Dá o botão aí, né? Cheguemos-nos com verdadeiro coração, inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Então, essa consciência tem que ser purificada. E esse pecado da ignorância que o texto está trazendo aí, né? De Levíticos 5 ali, a partir do verso 14, que fala do pecado da ignorância, também nos traz o pensamento, irmãos, de que não adianta o homem, né, um dia muitos vão chegar diante de Deus, lá no tribunal, né, no tribunal do juízo final lá, e vão chegar diante de Deus e dizer que não sabia, que achava que estava fazendo certo, que não sabia, né, que aquilo era pecado, que aquilo era contrário a Deus, e não vai adiantar nada, né? Não vai adiantar dizer que ela é ignorante com relação ao evangelho, à salvação, ao pecado, e que o pecado leva à morte, que o pecado necessita de um salvador, e de que Deus é santo e que julga. Então não vai adiantar nada disso, essa ignorância que poderão alegar diante de Deus. Então esse capítulo aí nos mostra isso. Mesmo o pecado para a ignorância precisa ser, né, resolvido. E eu creio que o Senhor Jesus Cristo ali na cruz, aí, nessa época aí do Antigo Testamento, era com os animais ali, através de sacrifícios que figuravam a Cristo, mas hoje nós vivemos uma época em que o próprio Cordeiro de Deus, o verdadeiro sacrifício, né, e já foi feito, né, pelo Senhor Jesus Cristo. Então, basta um homem agora o quê? Crer no Senhor Jesus Cristo. E se for algum outro, e se nós, né, porque o cristão, eu acho até que fica até mais difícil para o crente hoje, né, ter essa questão do pecado pela ignorância. O cristão hoje, ele está na luz. E quando a gente pega na luz. A gente vira as nossas costas, né, para aquilo que Deus está falando e querendo seguir ali mas a luz está batendo ali nas nossas costas, está nos, né, tá em volta de nós. A gente não tem ignorância com relação às coisas de Deus. Estamos plenamente, vamos dizer assim, iluminados. A revelação de hoje é muito mais ampla, profunda e mais elevada do que foi dada àquele povo lá de Israel, né, com aqueles rituais todos, muitos detalhes e tudo mais. Realmente alguém poderia até nem se aperceber de que estava descumprindo alguma regra daquela ali da lei. E aí ele teria que, né, depois ir lá e levar seu sacrifício e tal, por depois de ter sido iluminado com relação àquilo, ele reconhecer o pecado dele, mesmo que tenha sido na ignorância. Então, hoje, o crente, né, pode acontecer? Pode, irmão, porque às vezes o crente, ele crê no Senhor Jesus Cristo, e aí a gente vai ficando, vamos dizer assim, meio lentos, né, ou preguiçosos em se aprofundar nas coisas do Senhor, né, em conhecer mais de Cristo e tudo mais. E pode acontecer em alguma situação a gente pecar na ignorância, mas não quer dizer que não estamos na luz, mas pegar na ignorância, mas não quer dizer que pecando na ignorância a gente não tenha que ir a Deus, ir ao Senhor e confessar o pecado, né? Porque antigamente eles iam e levavam aquele sacrifício. Hoje nós vamos a Deus, vamos ao Senhor Jesus Cristo e confessamos nosso pecado, né? Como está lá em 1 João 1, acho que é 9, 1:9, né? A gente vai e confessamos o nosso pecado e, né, esperamos assim o perdão de Deus. Esse perdão aí é o perdão governamental, né? Porque muitas vezes
o nosso pecado pode levar a alguma ação governamental de Deus na nossa vida. Então, tá aí, ó, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Por que perdoar os pecados? Não, já foi perdoado lá quando o Senhor Jesus derramou, sim, foi perdoado. Mas aí, né, se a gente comete algum pecado, a gente precisa confessar, né, para que possamos ser perdoados, porque tem também a ação governamental de Deus sobre aquele pecado, né, muitas vezes. Mesmo você já tendo sido salvo, você vai poder sofrer alguma ação governamental de Deus se não deixou o pecado, ou se não confessou o pecado, vai haver uma ação governamental de Deus para corrigir aquilo. Então, a gente vai e confessa ao Senhor, e aí espera para que os nossos pecados sejam perdoados e nos purificar de toda a injustiça. Essa purificação aí passa também por isso, né? A purificação, né, de tudo, da nossa consciência também, né? Nossa consciência também sendo aí purificada com isso. Então, essa questão da ignorância, né, só para concluir, essa questão da ignorância não, vamos dizer assim, desculpa, né, a pessoa, ou qualquer um de nós que tem pecado na ignorância, ou aquele povo lá de Israel naquela época, um pecado por ignorância não, por ser na ignorância, não faz com que aquele pecado deixe de ser pecado, e deixe de ser uma afronta a Deus, que é santo. Não deixa, né? Não é ignorado isso, vamos dizer assim, né? Vamos ser até redundante. Pecado pela ignorância não vai ignorar a santidade de Deus, não ignora. Pelo contrário, pecado é pecado, mesmo na ignorância. Então, né, por isso que lá no Antigo Testamento havia esse sacrifício pelo pecado da ignorância, porque teria que haver uma reparação, teria que haver uma ida da pessoa a Deus para, né, que o pecado fosse perdoado, vamos dizer assim. E hoje, né, nós não levamos mais um bode, um cordeiro, porque o nosso sacrifício, o nosso cordeiro já foi sacrificado, o Senhor Jesus, mas nós vamos a Ele e confessamos os nossos pecados. Mesmo que seja um pecado que a gente tenha cometido na ignorância, né? Mesmo que tenha sido na ignorância. Temos que confessar para que nossos pecados sejam perdoados aí e nos purificar de toda a injustiça. Só isso aí, irmãos. Irmão, já são 9h36. Como aqui é um texto corrido, né? Dá uma olhadinha aqui. Vai demorar um pouco mais para... estava até aqui nessa parte. A gente continua a partir desse ponto aqui, de segmento, na próxima semana. Ok? O Ed, você pode agradecer, Ed? Tira aqui a gravação.